no Natal de 69, a minha mãe não sabia onde estava meu pai. Né? Era meu pai, o Sargento Pires e mais um de Juí que foram recolhidos, né, pela gestão que estava administrando o país. E qual era o atrativo da juventude? Era jogar bola. Estudar ou jogar bola, ou trabalhar ou jogar bola. Trabalhar ou jogar bola, estudar ou jogar bola. Era isso que a juventude tinha. Salve, salve, moçada do esporte. É o tempo todo pedindo passagem aqui na Casa da Terra Vermelha, 12 de outubro, esquina José Bonifácio. A entrevista da semana. Hoje, convidado com uma diversidade de assuntos, uma figura que conheço há mais de 40 anos. Lembro dele ainda como, sei lá se ainda era acadêmico ou já havia se formado, fazia aquele deslocamento em Juí Cruz Alta, formado pela Unicruz, e depois ganhou asas e virou um agitador cultural envolvido com os nossos eventos nativistas, com CTG, com o esporte diretamente, seja como professor de educação física, como coordenador de esportes no município, secretário de Esporte, Cultura e Turismo, gerenciou SESI, SESC. Boa parte dessa história está registrada em fotos aqui e espero vencer uma parte da história de Sérgio Corrêa, que é o nosso convidado. Muito obrigado por vir até aqui. Eu quero saber se tem lenha para queimar ainda. Olha, dá até para derrubar algum matinho se deixarem, né? Para começar a queimar essa lenha. Boa tarde, prezado Luiz. É um prazer estar com você aqui, aproveitando esse trabalho que você realiza, dando destaque, pelo menos divulgando tudo aquilo que já foi feito no nosso Juí, com diversas pessoas dentro da área esportiva, diversos outros assuntos, né? Mostrando que vocês têm um trabalho importante para mostrar para a comunidade tudo aquilo que já aconteceu e que pode acontecer para o futuro, até como exemplos para atuais, desenvolver cada vez mais diversas atividades. Sim, acho que foi o quinto entrevistado aqui, o João Luiz Bindé, veio com anotações do seu Bindé, que era a nossa história, quem contou essa história, quem documenta a história do esporte, e a cada entrevista aqui, principalmente com quem se envolveu com o esporte aqui, a gente vê a riqueza disso tudo. Professor Caticocos, mais há um tempo atrás, na semana retrasada, o Bertil, e você como um tricolor, certamente, da montanha, né? Tem muitas histórias ligadas a isso. Para não deixar passar essa preferência pelo gaúcho, ela começa quando? Quando nós éramos jovens, né? Piazedo, como se diz. Não sei porquê, nós tínhamos uma turma, nós morávamos aqui perto da casa, perto do Campo de São Luís, na casa da dona Carmela Krieger, onde eu tenho um prédio. Era uma das casas mais antigas de Juí. Eu sou de uma família de 9 irmãos, né? Meu pai era militar, minha mãe é dona de casa, e nós somos 4 irmãos e 5 irmãs. Hoje uma é falecida. E não sei porquê nós gostávamos de jogar bola em campinho de terra que tinha de perto de São Luís. O campo de São Luís naquela época era cercado de madeira, mas nós tínhamos dificuldade de assistir jogos do São Luís. E a nossa turma da gurizada, que tinha ali ao redor da 7 de setembro, com 14 de julho, coisa e tal ali, nós íamos muito no Campo do Gaúcho. Lá a entrada era franca para nós. E ali nós começamos a tornar-se torcedor do Esporte Clube Gaúcho. Assistimos alguns jogos, alguns clássicos, isso 67, 68, 69, num dos maiores campeonatos que teve em Juí, eu acho, para a época, para decidir Gaúcho São Luís, eu me lembro muito bem. Nós fizemos uma passeata no caminhão do Tadeu Kaminski. Era uma gurizada, uma turma em cima do caminhão, uma passeata do São Luís. O Gaúcho ganhou do São Luís naquela ano, não me recordo do ano direito. Sim, mas tem vivo na memória essa carreata. Aí nós nos tornamos, né, simpatizando ao Gaúcho, né, e dali simpatizantes ao tricolor, que hoje o futebol, eu tenho muitas ressalvas a ser feitas no futebol, né? Futebol, como era feito pela vontade das pessoas, muito doeu fazer para que desse certo, né? Não essa questão tanto econômica que está hoje aí, e muito econômica, né? Onde que tira muitos valores
financeiros de algumas atividades da própria comunidade para favorecer um time de futebol. Mas são entendimentos que hoje a gente sabe que o poder econômico está coordenando muito o futebol do que era antigamente, o futebol raiz, o futebol de presença da família, o futebol onde que todos pudessem assistir, vibrar, sempre com emoção, sabendo que ali o atleta que estava lá, ele se doava algumas horas do dia para treinar e voltava ao seu trabalho. Então isso aí tudo era importante naquela época. Sim, o contexto completamente diferente. A escolha pela educação física é decidida de que forma? Bem, eu sempre, desde o tempo de estudante, eu comecei a estudar no Sagrado Coração de Jesus, né? Estudei ali até 1970. De 66 a 70 eu era um dos atletas do Sagrado, mas era no futebol de salão, que era o forte da época, né? Vôlei, handebol, estava entrando assim, mas tinha poucos professores que desenvolviam algumas atividades, atletismo e outras modalidades. E ali no futebol de salão, no tempo das feiras, nós jogávamos ou na colmeia infantil ou na quadra dos bombeiros. Um asfalto puro, né? Um cimento daqueles que, onde é que tu caía, deixava um naco de carne no piso ali. E isso aí, eu fui gostando cada vez mais, né? Até uma época nós tínhamos uma equipe boa de futebol de salão no Sagrado, ficamos campeando, era muito forte o torneio Independência, que era organizado pelos bombeiros, atrás da Câmara e dos bombeiros, uma quadrinha pequena e fervia de gente, ou na colmeia infantil. Depois, quando estudei no CAP, eu também continuei participando de atividades, né, de esporte, e também fui um pouco para o lado do atletismo. Né, aí no IMEAB, estudei no IMEAB também, fiz muito atletismo, lá no tempo dos mandioqueiros era forte ali. Os Jogos da Primavera, era uma emoção, quem pudesse participar pela sua escola nos Jogos da Primavera, onde que mexia com o movimento estudantil, as torcidas vibravam, nós não tínhamos ginásio coberto em Juiz ainda, e o CAP muito pouco emprestava para essas atividades, que ia muito jovem lá para dentro, ia muito agudizado e coisa da... Então era na colmeia, ou era no campo do quartel, ou era nos bombeiros, e tinha mais uma quadra, não sei onde nós jogávamos aí, ali era desenvolvido os Jogos da Primavera. Aí... Soja? Na Soja, até tem uma foto minha aí, que eu estava de mesário na Soja aí. Eu trouxe 3 mil fotos, agora quer que eu procure, né? Isso que eu escolhi as fotos para trazer. Eu disse, escolhe algumas, veio com 3 mil fotos aqui. E vim por década ainda, né? Ah, veio bem, organizou assim, daqui a pouco a gente acha. Tinha a Soja também, isso aí. E daí depois eu comecei a trabalhar, né? Em 1976... Com que idade isso? 76, 77 ainda estudei no IMEAP. Movimento estudantil, o UEMI, era forte. Com isso? Me envolvi bastante. O lado político era muito forte naquele momento. Então, começou o processo para a redemocratização do país. E os estudantes da época, nós temos ainda alguns encontros de alguns que estavam naquela época vibrando pela URGS, e nós íamos em congressos estaduais. A UEMI de Juiz era uma entidade estudantil muito representativa pelos estudantes da época. Aí tu te acorda para essa questão mais da política brasileira? A política já vem de casa, né? Porque meu pai era um militar, meu pai foi um preso político, como nativa, como militar, desde 61, por mais que eu era muito pequenininho, mas a gente lembra, porque nós vivemos isso. Ficou preso aqui? Aqui em Juiz, depois em Curitiba, depois em 64, aí deu a questão maior, que, né? Em 61 foi a legalidade. Nós morávamos numa residência lá dentro do quartel. Mas de 64 a 69 foi um período muito forte para nós dentro da família, né? Até tem no Natal de 69, a minha mãe não sabia onde estava meu pai. Né? Era meu pai, o Sargento Pires e mais um de Juiz que foram recolhidos, né? Pela gestão que estava administrando o país. E os militares na época tinham posição, tinham uma formação. Gostei dessa pela gestão que estava administrando o país. A gestão do país, modernidade, né? Eram os militares da época que deram o golpe em 64, né? Sim. Meu pai chegou a atuar como o grupo dos 11, hoje a gente pode falar, tem toda essa história, com um grupo forte em Juiz. E Juiz era um dos maiores locais que tinha grupo dos 11, né? Senhores que eu convivi com isso muito tempo. Convivi, eu era esse jovem. Natal de 69... Aí a minha mãe saiu com a minha irmã, foi ao quartel em Juiz, sabendo onde é que estava meu pai, ninguém informava, e a minha mãe saiu 40 e poucos dias procurando o pai no estado. Ele estava preso no quartel em São Leopoldo. Né? Depois liberaram ele, o pai veio embora, se vieram de trem, a mãe, o pai, o Sargento Pires e minha irmã. Como chamava o pai, Sérgio? Rômulo Batista Correia. Mas foi uma pessoa muito íntegra, mas tinha sua posição. Tanto é, onde nós estávamos na escola, era o pai que participava e a mãe muito nas
Sociedade dos Pais, festa da uva, festa de baile, depois fomos morar no bairro da Penha, moramos no centro, voltamos para Penha, mas sempre uma pessoa que tinha posição, né? E nós, graças a Deus, adquirimos isso aí dele. Em 76, aí o pai já estava na reserva, né? Sofreu o primeiro derrame, estava na reserva, concorreu ao vereador. Aquela eleição nós já tínhamos que ter ganhado. Não ganhamos por causa que um dirigente do MDB da época, não vou dizer a palavra aqui, mas fez um nhaca, né? E fez aquele pronunciamento do cara, nós perdemos a eleição municipal. E aí continuamos, 76, 77, estudei no IMEAB. Mas só para não deixar passar, o MDB estava junto com vocês naquela... Era MDB e Arena só. MDB e Arena. Só tinha dois partidos. Uma declaração fez perder a eleição, aonde o Mânica ganhou. Né? Era o tempo das sublegentes para prefeito, sim, era uma confusão. Né? E daí mandato de 6 anos. 6 anos, né? Aí em 76 fui estudar no IMEAB. Eu estava indo para um lado, gostava do IMEAB, porque nós tínhamos criado no IMEAB, ajudado a criar, sem estudar no IMEAB, o FEFEA e o FENAFEA, que era Festival Estudantil de Escolas Agrícolas. Os primeiros 2 anos foi um festival estadual, e depois passou para nacional. E por causa da política, hoje poderia estar até hoje um festival marcante. Naquela época não existia nem a Califórnia da Canção. Mas em Juí criou um festival de folclore. O que significava essa sigla? É Festival Estudantil de Folclore entre Escolas Agrícolas. Puxa, surgiu aqui. Surgiu aqui no MEAB, no SEJAI, Grêmio Estudantil do Zé Alencar. Também nós tivemos uma eleição. Olha os diretores da época do IMEAB. Mauro Miron, Cevaldo Bier e Hélio Beal. Eram os 3 diretores, administrados pela política dentro do município, pela Arena, né? Todos eles eram um arenão ferreiro. O Beal até era mais parceiro, mas o Cevaldo era um guia com o outro, e o Mauro Miron, sim, o Mauro Miron era raivoso. Era raivoso, o diretor Mauro Miron. Tenho o meu respeito, mas nós ganhamos uma eleição dentro do IMEAB com ele. Botemos o aluno mais grosso que tinha lá de Mandioqueiro, que era de Guarani das Missões, o Arroque... Agora não me recordo o nome dele. Para ganhar o SEJAI. Sim. E ele tinha um figurinha dele, que era o José Luiz Medeiros. Até depois, com o tempo ele andou aprontando pelo mundo, aí até foi preso. E ali nós ganhamos essa eleição deles, do SEJAI. Foi uma virada assim dentro da escola que eles enlouqueceram, né? Tiveram que aceitar. Tiveram que aceitar. E nós trabalhando, era bom estudar no IMEAB. Naquela época nós ia para a granja de caminhão, pau de arara nós chamávamos. E trabalhava, aluno trabalhava. Não é esse mumu que está hoje aí. Aluno não pode isso, aluno não pode aquilo. Nós trabalhávamos direto, tinha as aulas teóricas e as práticas, e ia para enxada, ia para tudo. É mumu hoje? Hoje é um mumuzão. O aluno quase não faz muita coisa, não, senhor. Nada pode. Criar um estatuto em que eu discordo de algumas questões do estatuto, né? Por causa que aluno tem que conviver com a escola. O estatuto da criança e do adolescente. Aluno tem que conviver, aluno tem que respeitar e ajudar a cuidar da escola. E respeitar o professor. Certo. Respeitar a sua direção. Dentro dos parâmetros, né, que nada pode ser alterado, mas o aluno tem que ter essa convivência. Mas é que nós tínhamos esse formato de movimento estudantil, um pouco de política partidária e todas essas coisas. Em 77, passei daí de ano, estava no 2º ano, terminou o 2º ano de 77, não me deram mais matrícula no MEAB. Aí eu comecei a trabalhar. Morava lá na Penha, do lado do Farroupilha. Mas não tinha terminado o tal do 2º grau ainda. Aí eu tinha abandonado o técnico agrícola. Eu ia me formar como... Abandonei, porque eu não tinha mais... Não ia ir para fora para estudar, para terminar. Como não me deram mais matrícula, era fácil dizer assim, você aqui não tem mais matrícula, está aqui tua transferência. Pronto. Não tinha nem o que questionar, não tinha o que questionar. Eles eram autoritários demais. Então, a gente abandonou, mas continuamos. Já era identificado, então? Já tinha identificado, muito por causa da campanha do meu pai vereador em 76. Né? E daí, em 77, daí não deu matrícula, tinha que continuar em 78. Aí comecei a trabalhar. Eu vi que estava na hora de eu começar a trabalhar. Né? Aí eu arrumei o primeiro emprego meu, foi na Imasa. 4, 5 meses na Imasa. E na Imasa, eu era auxiliar do laboratório da fundição. Aí eu saí da Imasa por causa deram férias coletivas, e o cara era meio piazão, ainda férias, eu não vou ficar sozinho aqui, pedi as contas. Mas logo depois arrumei um emprego na Regional Máquinas Agrícolas, com o seu Arthur Brender, né? Ali eu morava lá na Penha, do lado do CTG Farroupilha, eu ia lá na BR de manhã, voltava de meio-dia para almoçar, voltava de tarde para o expediente, 1h30, e às 6 horas voltava para casa. Aí comecei a estudar no Soares de Barros.
Mais lá. Mas a caminhada até era o trevo. boa. E não tinha nem linha de ônibus, tinha que vir no centro, que às vezes tinha para lá. Aí eu comecei a estudar no Soares de Barros de noite. O Soares de Barros já tinha criado o Piazito Carreteiro. Já me incluí dentro do Piazito, que eu sempre gostei da tradição. Nós somos muito dentro de CTGs, da família, coisa e tal, né? Mas ali começa oficialmente. O pai ajudou a trazer o galpão no Farroupilha, lá na Penha, que primeiro compraram o terreno. Sim. Depois montaram um galpão de madeira que tinha lá, até quase a década de 90. O pai ajudou a trazer. O pai ajudou a trazer, o pai trabalhou muito lá, nós trabalhávamos juntos. Então, era o passatempo, era o gosto que tínhamos no momento. Aí no Soares de Barros, aí sim, aí começou estudando, trabalhando, e cada vez mais eu participava no Soares de Barros as equipes, nós tínhamos muitos jogos da CNC, tanto regional, estadual, né? E 78, 79, 80. Tem duas passagens aí que nós fizemos uma viagem em 78 para o Congresso Nacional das Escolas Cenecistas, que era a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade. Nós levamos 15 dias de Juí até ir a João Pessoa, no Recife, que era o Congresso, e voltamos a Juí, deu 15 dias de viagem. Foi uma viagem fantástica, coisa mais boa do mundo. Né? Por isso que a gente tem o gosto de viajar bastante. E nós tínhamos o grupo de dança, que o Piazito levou muito o nome de Juí, naquele período, para todo o estado, para todo o Brasil. Em 78, nós fomos no Congresso em Brasília, né? Que lá tem um fato lá, que a gente entrando no Congresso para visitar lá, eu entrei de calção de chinelo, mandaram eu sair, porque eu não podia entrar desse jeito. Era período de férias, era junho ali, né? Não podia entrar lá para conhecer. Voltei, troquei de roupa. Eu vou conhecer o Congresso, né? Claro. Para visitação podia. Daí, em 80. Quis entrar de calção. De calção, era o sempre calor lá, né? Sim, claro. Aí, em 80, 78, 79, 80, terminemos o estudo no Soares de Barros. Aí, o vestibular. O que vamos fazer? Isso. Vestibular. Aí, eu fui direto para Educação Física em Cruz Alta. Só tinha Educação Física na época em Cruz Alta. O trecho de Cruz Alta até o campus, pura estrada de chão. Nós saímos de ônibus daqui todos os dias, 5h30 da tarde, e voltava à meia-noite. Isso. E se era um ônibus cheio, era de colegas, de professores. O professor Alois Ventes ia junto com nós. Lecionava lá. A Alois, até a brabeza da Alois, que passava de um semestre para o outro, ela não conseguia me pegar como aluno. Porque elas brincavam muito politicamente no ônibus, né? A Lois sempre foi uma mulher identificada com Arena, PDS, coisa e tal, mas a gente sempre tinha uma boa... Viajavam juntos. O Leopoldo Chainardil, José Orestes Mães, que... Esses colegas. Esses alunos, professores. Já professores. Então eles iam no mesmo ônibus. Pai do Andrei. Quem é mais que era professor de Juí, o Vilto Trapp eu não peguei quase. Professor Trapp, aqui do CAP. Isso, depois eu fui para o Unijuí, depois foi para Santa Maria e virou... Kuntz. Não, o Kuntz eu não peguei. O Kuntz acho que deu pouco tempo aula lá em Cruz Alta, não chegou a desenvolver. O Trapp, depois que ele foi para a Federal de Santa Maria, ele se tornou um filósofo da educação física. Ele filosofava muito, e nós tínhamos a prática, né? Nós fomos para lá porque a nossa turma... Olha quem é que estudava naquela época ali, vamos ver. O Rio Witzka, foi colega. Guido Steyer. O Roberto Krieger, o Cambotão. O Vladimir Schmitz, o Kutcha. Né, das gurias, a Márcia Librantz, hoje Márcia Micael, a Heloísa Hamster, que ela era uma... Jogava a irmã do Chico, goleiro do Grêmio. Isso aí. A Mariane Agma e a irmã dela, a Mariluze. Quem mais que estudava com nós, a gente se lembra ali. Então a gente foi... Aí fizemos a educação física, tanto é que em 82, o segundo semestre, eu tranquei a faculdade para vir fazer campanha em Juí. Nós tínhamos que ganhar aquela eleição. Era a última, derradeira aposta do Vanderlei Burma para 82. E ganhamos, que deu aquela virada, amanheceu numa quinta-feira de manhã, 1.000 e poucos votos na frente, chegou ao meio-dia, nós estávamos ganhando por 500, 400 e poucos votos. Então isso é uma história, né? Quem conviveu isso aí. A apuração era na soja, o tempo da canetinha, do voto aberto, cédula, coisa e tal. Aí, na educação física, eu comecei a me organizar como profissional da educação física. Né? Antes tudo era acadêmico, aluno, depois profissional nos últimos tempos agora, que se titula Profissional da Educação Física. Né? E ali nós desenvolvemos muitas atividades. Tanto puxando um pouco a época eu joguei muito futebol amador.
Não foi um bom jogador, eu era um mediano, mas fui goleiro, né, no União de Amigos do bairro da Penha, depois o Penharol. O campo que nós tínhamos na Penha era um campo ali na frente, do lado do quartel, que de uma goleira a outra tu não enxergava, era um peladão, era pura terra. Não tem mais. Não tem, hoje é pura casa ali. A goleira da esquerda não enxergava a goleira da direita. Tu é o cabeludão. Eu sou aqui o cabeludão. de goleiro. Essa foto aí é no São Luís, ó. Nós estávamos jogando no São Luís. A baixada com as arquibancadas de madeira. De madeira. Identifica alguém aqui, é time de 78. Aqui tem o meu vizinho o Toco, né? E os outros eu não me lembro o nome deles aqui. Mas aqui tem um dos Canário, o apelido deles era Canário, uma família inteira que nós chamávamos de Canário. Jogava o municipal, Jogava o amador aqui. Amador municipal. Né, que naquela época já era forte, essa de 78, já tinha uma série de equipes amadoras, cidade interior. Depois, dentro da administração, ganhamos a eleição, daí eu assumi a chefia de gabinete do Vanderlei Burme, do Valdirec, mas sempre... Nessa primeira do PDT... Valdir, Vanderlei, prefeito, Valdir, vice, chefe de gabinete. Chefe de gabinete. Não era pouca coisa. Imagina a fumaça que era, né? A vontade que todo mundo que votou queria reformar em um mês, em meio ano, em um ano, e uma situação precária da prefeitura, precária. Eu me lembro que o senhor Vanderlei viajava de ônibus, de linha, para Porto Alegre, ia no estacionamento do Dyer, ver o que tinha lá de caminhãozinho, alguma coisa que pudesse trazer para Ijuí. O Dyer entregava, dava, mas coisas assim que chegava aqui, arrumava um pouco, botava a andar. O que te marca mais, assim, se tivesse que resumir das gestões do seu Vanderlei? A pessoa dele. Gente muito boa. É uma pessoa que ele trabalhou muito pela política, assim, né? Ele começou lá vindo como jogador de gente de São Luís, no escritório de contabilidade. Eu trabalhei no escritório de contabilidade do Vanderlei, estava esquecendo, aí trabalhei. Antes de começar a faculdade, eu trabalhei lá. Daí, por causa do horário, eu saí. Viu o seu Vanderlei jogar, Sérgio? Não. Essa época eu não peguei. Não. Essa época eu não peguei ele. Né? Tá, e aí, chefe de gabinete. Chefe de gabinete e já atuando dentro do CMD. Ajudando a desenvolver a atividade. Que era ali na prefeitura ainda? Não, ali já era no ginásio. Já era no ginásio. O ginásio foi inaugurado em 81. 81, A grande obra do Mânica em Juiz está lá, o nosso ginásio municipal. O CMD estava lá. Na época nós tínhamos o Idulcino lá no CMD, o Rinha Vitska, era 023. Eu no gabinete, ajudando muitas coisas. Tanto é que até o mandato de 88, eu já me transformei em secretário. Né? Na metade de 80, saio do gabinete e assumo a Secretaria de Turismo, era só turismo na época. Turismo. Mas sempre ligado ao esporte. Sim. Sempre ligado ao esporte. Nós tivemos... Não tinha uma secretaria de esporte, não tinha. Turismo e cultura. Algumas coisas era mais fácil de trabalhar, sabe? Nós fizemos 2 vezes, sediamos os Jogos Estaduais do Girgues em Juí. Uma vez eu me lembro, nós fomos a Canoas buscar um caminhão de colchão para botar os atletas em diversas escolas do ginásio para se acomodarem. Pois é, essa é uma marca entre tantas outras que eu, nesses 40 anos, te vejo puxando à frente dessas coisas, não ficando só no muito pouco gabinete. Não, o gabinete, para mim, às vezes ele me procurava, eu estava no outro lado de Juí, já estou saindo, prefeito, mas para ver essas coisas. Teve um ano que nós levamos quase 300 atletas de Juí para disputar os Girgues em Santa Maria. Isso era 3 ônibus, foi para lá, voltou, né? Era 3 ou 4 dias. Foi quando deu até um crime dentro de um ginásio, nada a ver com os Girgues. E a RBS, isso eu cobrei depois, uma época que o Lazia Martins veio fazer uma palestra aqui na Unijuí. Os Girgues, todo o estado reunido com o esporte, em todas as modalidades, do xadrez ao futebol. Girgues maravilhoso. Era uma coisa Jogos louca, intermunicipais do Rio Grande do Sul. Isso aí. Aí lá a RBS eu estava assistindo no dia lá no noticiário, deu destaque que houve na porta de um ginásio lá em Santa Maria, alguém, não sei quem, matou um cara lá que não tinha nada a ver com os jogos. Esse deu destaque. Isso são coisas que o cara não esquece. Aí não demorou 2, 3 anos depois, o Lazia Martins veio aqui fazer uma palestra em Juí, e eu interpelei ele. Se isso é imprensa, onde todo o estado estava reunido, todos os municípios investindo no esporte, o esporte amador querendo crescer, né? E a empresa de vocês foi dar destaque para um crime que nada tinha que ver, porque era perto do ginásio, na frente do ginásio, e não deu uma palavra sobre os jogos intermunicipais. Até hoje não me deu resposta. Mas eu interpelei ele, queria saber por que disso, né? E então, tanto é que hoje os jogos intermunicipais não existem mais. Não, né? Santa Catarina é o auge, é forte, é maravilhoso. Poderia estar acontecendo. Claro, os últimos governos
Acho que vem desde o governo do Brito, eu acho. Começaram a cortar, não existe mais. Eu joguei 89, Cruz Alta. Cruz Alta. Coordenador. Isso aí, nós tínhamos ali até nas refeições nós fazíamos lá em Cruz Alta, no restaurante do Taquara. Eu me lembro ali no centro. Né? Nós tínhamos ônibus levando atleta e uma Kombi, todos os dias nós levava gente, sabe? Depois, nós conseguimos organizar o bolão em Juiz. O campeonato de bolão de Juiz era fantástico, tinha 4, 5 locais do bolão. Hoje só tem a Soja e também meia boca, né, como se diz. Nós Onde eram os outros 3? Botafogo, na linha 3, na Soja e no Alta União. Vamos lá, então. O da Soja está ativo, o Botafogo, a sede não tem mais. Linha 3, que você fala, é a Fucoper. A Fucoper, então, que era a linha 3. Isso, da linha 3 e o Alto da União. O da Fucoper está desativado? Está desativado totalmente. E no Alto da União? O Alto da União ainda tem lá, mas muito pouco joga. O bolão é uma modalidade que vai se extinguir com o tempo. Quando eu trabalhei no SESI, em Panambi, de 2000 a 2013, o bolão lá no SESI tem uma plancha de 4 pistas, né? 4 planchas. Era forte no início também, já foi. Panambi é uma cidade muito mais germânica do que nós. O bolão também está se terminando. O bolão logo não vai existir mais. Né? Por causa, não é atrativo para o pessoal de hoje. Está jogando alguém ainda meia de idade que gosta de jogar. Sim, mas tu pegou esse auge do bolão também. Peguei o auge do bolão. E fez os campeonatos de Juiz eram fantásticos. Passavam um ano jogando. Tanto feminino como masculino. Isso. Né? E depois todas as modalidades que nós conseguimos criar em Juiz, desenvolver ela. Amador, futebol amador. Por que o futebol amador de Juiz tinha 100 e poucas equipes, campeonato nosso, cidade interior, Bozano, Coronel Barros, imagina? Bozano, a vibração era Coronel Barros, né, e mais o interior de Juiz e mais Como a cidade. Era organizar isso e por que chegou a 110? Pela vontade do desportista amador. Tinha bairros que tinha 2, 3 times. E naquele bairro tinha eu, Sérgio Correia, tinha o Luizinho, tinha a professora, que gostavam de organizar durante a semana. Eles organizavam o time. Eles se viravam no fardamento, coisa e tal. E conseguia, e tinha a juventude. Qual era o atrativo da juventude? Era jogar bola. Estudar ou jogar bola, ou trabalhar ou jogar bola. Trabalhar ou jogar bola, estudar ou jogar bola. Era isso que a juventude tinha. Né? Então aí foi criando cada vez mais equipes. O amador era assim, uma taxa mínima, como sempre teve, ajudava desde o nosso período, a prefeitura sempre cobriu a despesa da arbitragem, mas botávamos no compromisso que eles tinham que pagar um valor também para a arbitragem. E tinha poucos campos também de jogar, então passava o ano inteiro jogando. Muitas peleias, muitas confusões, né? E nós fomos botando disciplina na organização. Os campos do interior não tinha alambrado. Era só uma corda. E nós passávamos, às vezes, no domingo, quando tinha rodada, 2, 3 campos de futebol para prestigiar os jogos. Tinha árbitro bastante na época, porque tinha muitos jogos. Árbitro tinha até meia boca, né? Mas ia tocando, o pessoal queria. Então, Deus o livre, não fazer num ano um campeonato amador de futebol em Juiz. Imagina fazer uma escala de arbitragem com 40 jogos, 30 no final de semana. Hoje, acho que tem 20, ou 10 ou 15 equipes no A gente já compara ainda, eu quero ficar ainda nesses anos 80, como é que era organizar isso? Organização, reuniões bem feitas, atas muito bem feitas, regulamentos bem feitos, a junta desportiva, né, JDD, bem organizada, com pessoas de respeito para fazer os julgamentos. E, claro, tinha os interesses, como dizia o companheiro Brizola. E aí? Cada um queria ganhar mais que o outro. Mas, graças a Deus, os nossos campeonatos tinham começo, meio e fim. Com discussões, com acusações, dizendo que favorecia um. E tinha timão, tinha times amadores aí que, se chegar a formar uma seleção, era melhor que um profissional. Não, tu pensa que 77 termina o São Luís, o licenciamento, e aí 78... boa parte daqueles jogadores vem para o amador e explode o amador. Explode o amador. Começou ali no final, né? 80, 81 e não parou mais. Isso. Aí nós entramos em 83 e cada vez crescendo mais. Nós se apavorava até para organizar. Lembra do ano que foi o boom, assim, o que deu o recorde, Eu Sérgio? acho que foi 87 ou 92. Foi por ali, a história, né? Sim. Mas que teve o maior número. Que passou de 100, né? 106 equipes de futebol. Eu lembro de ter feito uma matéria, acho que foi para o Hora H, que o título era Tamanho é Documento. Né? E daí, então, acho que foi em 92.
Aí por que começou a diminuir o amador? Aquelas pessoas que gostavam de organizar começaram a parar. Muitas vezes tiravam dinheiro do bolso para manter o time, para comprar o material e coisa e tal. Identifica isso como motivo. O motivo principal começa é esse. A diminuir. E o desinteresse do jovem. Ainda nas gestões de vocês. Aí ele começou a cair mais... Não, eu digo de vocês, tu trabalhando diretamente nisso, agora na última com o Rogerinho. Né? Nós tentamos buscar isso aí, buscamos o interior, o distrital, conseguimos fazer o distrital voltar. Porque tu pegava Bozano tinha time em Bozano 2, parece, no Salto, Santa Lúcia, Saltinho, Boa Esperança, e para Deus o livre. Um clássico, Juventude Bozano contra o Santa Lúcia, quinto ano Santa Lúcia. Sim. Na Bocha, dava clássico, que nós tínhamos que passar a noite administrando os torneios. A Bocha também, aqui tem que falar muito do senhor Edemar de Melo Prudêncio, que ele era da Polícia Rodoviária e gostava muito da Bocha. E um dia ele chegou na prefeitura, eu estava no gabinete ali, por ali, ele chegou, se apresentou, e começou a conversar. Disse, vamos fazer, seu Edemar. E ele deu uma grande força, e nós organizamos o campeonato de bocha em Juí, também, hoje continua. Era o pai do Márcio, do Cássio. Esse aí. O senhor vai junto com nós, porque ele era um cara que muito respeitavam ele. Olha aí. Né? Ele tinha uma pessoa assim bem de... Aí nós organizamos a bocha em Juí, não tinha organização a bocha. Que era bocha nos bairros, bocha no interior, cancha lisa. Essa é forte ainda. É forte. Continua, né? Continua, porque o bochófilo, ele aprendeu a jogar. Ele esqueceu a bagunça, ele esqueceu o trago na cancha, ele se profissionalizou como um atleta profissional, um atleta amador da bocha. Sim. Por isso que hoje nós temos grandes competições de bocha aqui ainda, né? Passou aí o período do Ademar Andrade, com a turma, o Garzela ajudando, né? Criou-se a liga, depois a liga parou de existir, mas o CMD continuou organizando. Então são modalidades que se enraizou. Umas pararam no tempo, mas outras se enraizou dentro do processo. Mas voltando ao futebol, e nós tínhamos aí equipes de qualidade, né? De qualidade dentro do esporte amador de Juí. Que tantos atletas daqui surgiram. Então, nós tínhamos poucos campos, aí começamos o quê? Construir campos de futebol, botar alambrado nos campos cidade interior. A premiação para as equipes do interior era essa. Quem ficava campeão, além do título, coisa e tal, ganhava um alambrado. A prefeitura dava os postes de concreto, dava cerca. Estão até hoje os campos aí. Fechadinho, bonitinho, mas não tem mais jogador. Não. Né? Não tem mais, está lá. Não. Então a gente começou a melhorar essas praças esportivas. Tu te envolveu num time que é uma marca assim que fica na memória, não ganhou nada, mas era uma atração, que é o Coringa. O Coringa. Recupera aqui, eu já vi que o goleiro é o Guido, né? O Capra, Caprão, o Luiz Carlos Víssima, o Douglas Fabrício, Fernando, o Sérgio Bock. É o Bock ali? O Rian Witzka, o Sérgio Gislene, o Guido Steiner, o Nikita, eu de massagista. Esse rapaz aqui, ele foi assassinado, ele morava lá no bairro Elizabeth. Jogava com nós. Ele era do quartel e foi assassinado lá, deu um problema lá. Aqui o Aaron Beck, o Rian, esse aqui acho que é o... Deixa eu ver quem é esse aqui. Deixa eu ver. Aqui o Kopczynski, e esses três aqui não me recordo, que é do Kopczynski para cá. Era uma seleção. Nós tínhamos um grupo de senhores que apoiavam nós. Né? O Zenir Pascoal, o Gislene, o Poço do Barbie, né? Eram gente que gostava do futebol e eram amigos e começaram a incentivar. Teve um lance aí, acho que foi 92, 93, 94, não me lembro direito. Num desses jogos aí, o Idulcino não estava ainda, não estava na prefeitura ainda. O Idulcino era árbitro. Nós e o São José do Jaime Sérgio Muraro. E o Idulcino ali deu uma rateada para nós ter ganhado o jogo. Sim. Até hoje, o Idulcino mora em Dourados, até hoje a gente brinca, né? Trabalhamos juntos. O Coringa era o time da gurizada. Da gurizada. Depois aqui, o treinador aqui, depois foi o Elevir Bueno. O Elevir Bueno foi o treinador nosso. E o Caprão aqui. Aí, tem um detalhe aí que nós mandamos um carro buscar o Luiz Víssima, lá em São Gabriel, que ele estava jogando no profissional. No São Gabriel já. E naquela época podia. Sim. E foram de Brasília, buscar lá na metade do caminho, a Brasília não aguentou e parou na estrada. O Sombra aqui na ponta. O Kopczynski, o Sombra. O Sombra era um esquerdinha
famosíssima, jogava muita bola. Muito bom. Se esse time continuasse mais 1 ou 2 anos, mas depois o pessoal começou a sair, mas foi um time que a gente... Marcou 8-2. 8-2, então isso aí tudo. Aí nós começamos, dentro da administração, melhorar os campos de esporte de Juiz. O Rodolfo Burma foi melhorado, certo. Hoje é uma grande praça de lazer, de esporte, nós deixamos... Precisava de mais campos. Mais campo. O Alvorada tinha campo, aí o Gaúcho, o Glória, o Lambari, né? Muito jogo no São Luís, no Gaúcho e no Quartel nós fazíamos jogo. Quartel. Esses eram os campos ali que é no Quartel, né? Esse é no Quartel, esse é no Quartel. Esses eram os campos que nós fomos melhorando, dando condições. Depois, já dentro das administrações, começamos a fazer ginásios cobertos, né? Que nós tínhamos só o Vilsumânica. Né? Aí foi feito o Pindorama, foi feito o São José, foi feito o Lambari. Modelo. Modelo. Né? O campo do Modelo também, logo depois já foi melhorado também, para desenvolver toda a quantidade de jogos. Porque tinha equipe, às vezes, que jogava um jogo por mês, porque tinha poucos jogos, né? E o interior também tinha jogo, não tinha como nós levar jogos. Sim, demorava para jogar. Demorava para jogar o campeonato. Né? Então, se dava um probleminha aqui, depois já iam no outro jogo, já não tinha mais problema. Né? Sim. Então, assim, eu tenho alguns detalhes que a gente tem que falar. Por nós termos uma posição sempre certa, correta, sincera para todos, tinha dirigentes esportivos da época que tinham interesse, investiam em dinheiro. E o time deles achava que tinha que ser respaldado até pelo lado político. E essa força nós tínhamos, tanto do Vanderlei, como do Valdiré, como prefeito. Política nunca entrou nos nossos campeonatos. Carteiraço não tem. Teve dirigentes partidários que eu até já era para ter ido para a lei, né? A vontade deles, porque nós expulsávamos. Aprontou, era expulso, na hora. Não tem nem junta, não tem nada. Então o esporte não era isso. E o voto que perdia ali... Nós recuperávamos com os outros, sabendo que nós estávamos fazendo um trabalho sério. Eu não olhava esse lado aí, né? Não. Então, porque tinha que administrar com seriedade a coisa. Mostrando que o futebol estava ali para entrosar, para haver uma disputa, para haver uma premiação, mas ao mesmo tempo teria que ter disciplina. Certo. Agora, Sérgio, vamos lá. Disciplina como uma palavra. Praticamente vocês jogaram a toalha depois, fazendo o distrital e doidos para que alguém assumisse a organização do municipal, porque seguiu um outro caminho, Sérgio. O Rogerinho, nesse período nosso último do Valdir, ele tentou muito. E eu dizia, Rogerinho, pode tentar, tá liberado, vamos lá, mas o pessoal não assume. Existia uma época em Juiz, a Liga Ijuense de Futebol. Começou um campeonato e não terminou. E eu acho que o dirigente da Liga até era o Armindo Pitti. Foi em 78, 79, 80, por ali. A única experiência fora do município, assim, da gestão da administração. O município nosso plano era, o município repassa o valor, a Liga administra o campeonato, papapá, e depois presta conta e tchau. Sim. Não apareceu dirigente para isso. Então, por isso que sempre estava na mão do poder público. E o amador vai sempre estar na mão do poder público. Tem os campeonatos de futebol de salão. Foi uma grande estrela no futebol de salão. Tanto do campo quanto do salão, tu sabe, né? A quantidade de equipes que tinha no campeonato. Tu me aplaudiu em algum ginásio, né? Isso é verdade, tem que reconhecer. Essa conversa, não, mas é verdade. A gente, graças a Deus, tem uma vivência. Não, era legal, porque eu tô aqui para dar um depoimento. Eu ia jogar em Santo Ângelo e os presidentes do CMD estavam na arquibancada, cara, num sábado à noite para ver. Aquilo era um prestígio para a gente. Hoje falta dirigente para Juiz, para ter equipes no futebol, principalmente no salão. Na Série A, B, ou C, né? A última que saiu e a gurizada não pagou a conta até hoje. E ele sabia que tinha o respaldo nosso, né? Mas depois não levantou. Olha, Cacique, quando nós cedíamos o estadual da Cacique. Que foi aquilo, em 83? 90. Não, 80? Logo que é construído o ginásio. Não, é mais tempo depois. O Luiz Sidney Leal de Oliveira era da Cacique. 83, 84. Foi aí? Claro. Eu sei que o Sidney me pediu, tu organiza a cerimônia de abertura. Deixa pra mim. Fui no MEAB, arrecadei lá uns 200 piazetos. Fizemos uma abertura bonita ali, coisa e tal. Claro. E quantas equipes veio a Juiz, coisa e tal, né? Foi a única vez até que o Juiz sediou o estadual. Sim. Né? Tinha Caixa Federal, o nosso era, o de Juiz era Cacique. Cacique. Depois os outros times. E aí cruzava com o finalista de Santo Ângelo, aí teve Grêmio, essa coisa. Mas a Caixa jogou aqui, com Barata no gol. A final era aqui em Juiz, foi sediada aqui em Juiz. Isso mesmo. Né, tantas atividades. Nós começamos a desenvolver também a canoagem.
né, em Juiz com... Agora, mais recentemente... Não, isso só foi lá no período de 90, né, quase mesmo? final de 80. Já tem uma foto aí que nós temos dando uma premiação. Ele era viajante comercial e era canoísta. Nós fizemos diversas provas de canoagem lá na Fonte Juiz. Quantas medalhas tu colocou no peito dessa gurizada? Nós fazia milhas e milhas de medalha, né? Tá, mas para não deixar passar, hoje jogou a toalha em relação à organização de parte do município? Não, eu participo, sabe? Não, mas acha que é função, é atribuição do município organizar o campeonato amador? As modalidades amadoras é a função do município. Sim. Se o município não administrar isso, não favorecer ao seu município para que ele possa participar, ninguém organiza. Ninguém. Mesmo colocando essa quantia que, olha, se surgir uma liga, nós temos, sei lá, não vai ter reais. dirigente nessa liga. Não vai existir dirigente nessa liga. Não tem, falta pessoas que assumam um compromisso e sabem que eles vão trabalhar voluntariamente. Uhum. Eles vão trabalhar voluntariamente para isso aí. Vai ou não vai cair lá na sala do prefeito, vai cair na sala do secretário, vai cair na sala do coordenador, vai cair. Então o município pega e assume. Reúne as equipes, o que vocês querem? Nós queremos que saia um campeonato assim, põe no papel, assina aqui, faz o estatuto, faz o regulamento, pronto, vamos jogar. Atingiu. O que deu agora no distrital? Deu um probleminha ali que eu até hoje não entendi. E quem fez todo o regulamento do distrital, desde o período do Rogerinho com nós, foi as equipes e nós só fizemos cumprir aquilo que estava escrito por eles. E é isso que tem que fazer. Mas não deu no período de vocês? Graças a Deus, a nossa era festa, mas festa quando a mãe começava o jogo de manhã, um de manhã, 2 de tarde, e um festerê. Todas as comunidades faturavam, era almoço, era janta, era... Só não fazia baile junto ali, né? Porque era o distrital. Então nós revivemos o futebol do interior com o distrital. Agora esse ano deu um probleminha, eu não consegui entender por que, né? Mas tudo bem, passou, é isso aí. Estão aprendendo, e tem que aprender mesmo para organizar atividades para a equipe, né? Para as comunidades. Vocês em algum momento foram chamados aqui pela turma do Alisson, pela equipe do secretário Noel? Olha, até o momento, acho que ele nem sabe que eu sou de Juiz, né? Mas também não faz parte. Tem foto com ele aí? Não, eu tenho foto, porque isso aí nós somos amigos. Mas no momento que a pessoa aí... Estão juntos aqui, ó. Mas no momento que a pessoa... Acho que ele não te conhece mais. Ele é meu compadre. Mas então... Mas no momento que a pessoa assume um cargo, tu não pode separar de tudo da tua vida, né? Então a gente tá aí. A gente está aí participando, escutando, até nem sai muito na rua, é muita explicação, mas isso aí é outro lado. Aqui tu puxou uma foto aqui bacana. Não tem saído na rua? Muito pouco. Então, até para não... Essa conversa. Essa foto aqui. Essa aqui? Eu fui 5 anos dirigente da PAI. Eu vi tua foto, estivemos lá semana passada. 5 anos dirigente da PAI. Eu fiquei Foi presidente fui da presidente. PAI. E eu era presidente da PAI quando estava trabalhando no SESC. Né? Eu assumi o SESC em 95, fui até 98. Em 98 me deram uma telefonada, tu fez a entrevista comigo, atrás da Igreja da Natividade. Verdade, eu não lembrava. 2 dias depois que me demitiram por telefone. Sim. Alô, veio 2 pessoas de Porto Alegre lá, sentaram na minha frente, 2 horas da tarde, ele liga. Eu queria saber o motivo. José de Souza Mendonça, diretor do SESC estadual, ligou. Tá, Sérgio, tudo bem? Tudo bem, seu José, como é que está o senhor? Está aí contigo, fulano e fulano, estão aqui comigo na minha sala. Então, a partir de agora, você não é mais funcionário do SESC. Bem assim, não tem problema. Como é que vai ser o acerto, tudo? Não, vai ser tudo. Muito obrigado, tchau. Arredei a cadeira, chavei minha gaveta, essa gaveta era minha. Sim. Chamei as 2 meninas que cuidavam o caixa e a outra lá, porque o SESC tinha 2 unidades, na Rua do Comércio e na Crisanto Leite, que era tinha inaugurado. Foi inaugurado em 95, fiquei até 98, 99 no SESC. Chamei as meninas, respondem para eles aqui, era um cara que fazia o levantamento patrimonial de uma psicóloga. Vocês atendem eles aqui, que eu fui demitido agora, estou indo embora, volto de noite aqui buscar minhas coisas. E tchau. E parti. A vida é assim. E o que foi o motivo? Qual foi o motivo? A minha entrada no SESC já não foi fácil. Eu tinha um grande grupo de Juiz que não aceitou, de classe empresarial, que não aceitaram a minha indicação. Eu participei de um processo seletivo. Certo. E na época acho que tinha uns 12 concorrendo. Uns figurões de Juiz, coisa e tal. E eu fui concorrendo. Continuam aí? Alguns já partiram, outros ainda estão por aí, mas temos aí, né? É isso. Aí na seleção, quando eu estava em Porto Alegre já fazendo treinamento, um dos diretores lá disse assim,
tu dá um jeito aí, que tá vindo muita coisa contra você aqui. Eu acho que Ingi, tu não é uma pessoa benquista. Opa. Eu digo, não é que eu não sou benquista, eu sou uma pessoa que tem uma palavra só, eu sou uma pessoa de uma personalidade. Mas não tem problema nenhum. E vim, daí tomemos posse, coisa e tal, né? A dona Mas Eulália, sempre sabendo, Eulália Clã. a dona Eulália que disse, Sérgio, te inscreve no concurso do Sesc, eu vou sair, eu vou entregar lá o prédio novo, belíssimo, que está até hoje, administrado pelo Ronaldo, né? E pode ser que tu... E eu me inscrevi, mandei meu currículo, mandei tudo que eu já tinha feito na vida, cara, né? Daí foi. Mas sempre sabendo que não era unanimidade. Ah, sempre sabendo que não era unanimidade. Eu era uma das piores pessoas de Juiz. Tem documentos disso guardado. Mas tá lá, no meu cofrezinho lá, isso aí. Mas sai tranquilo do Sesc e me dá uma entrevista, é verdade. Isso aí, eu estava ali atrás da igreja da Natividade. Tu veio ali me entrevistar. Por que tu saiu do Sesc? Eu disse, o Sesc sempre está atrás da arrecadação. O Sesc todo tinha taxas, como tem até hoje no Sesc. Né? E tínhamos algumas entidades que queriam usar salas de ensaio, sala tudo, e já estavam 2, 3 meses sem pagar as taxas. Naquela noite eu disse para o Pulga e para o Donato, os dois trabalhavam comigo, passa a chave e não libera, se não pagar, como nós temos que cumprir o que a determinação, a entidade determina. 3 meses estavam devendo aluguel já. E por causa daquilo ali, daí gera uma antipatia. Gera, não é fácil. Sim. E eles cumpriram. Sim. Né? Mas foi fazer o quê? Mas voltando à PAI. Então ali... Isso. É bom que tu coordena a entrevista, né? Tá. Tu decide Em a hora de voltar. 98, eu assumi a direção da PAI, como presidente. Eu ajudei ali nas diretorias, assumi como dirigente. Já fazia parte, já conhecia o processo. Já conhecia o processo. Fui até no 2003. Aí, em 2000, eu entrei no SESI em Panambi. Eu trabalhava Panambi, Ibirubá e Frederico, pelo SESI. E administrava a PAI por telefone. Já no SESI, né? Daí fiquei 1 ano e pouco, né? Daí deu a vaga em... Voluntário, presidente da Na PAI, sempre. É a única entidade de Juiz que eu tiro a camisa para qualquer coisa que precisar. Eu só não assumo mais cargo, digo para elas. Mas no momento que precisar... Eu estou à disposição. E a dona Vanite se socorre de ti? Não, a gente ajuda. Atividade. Aí nós organizamos aqui em Juiz o Congresso Estadual das APAIs, o 4º Congresso, no Parque de Exposições, 2004. Foi a primeira e única vez, até hoje, tirando a Expo Juiz, né, tirando a FENADI, que deu um encontro no parque, que todo ele pode ser usado para um evento só, que foi o Congresso das APAIs. Nós tivemos, na época ali, quase 1000 entre alunos e professores e funcionários. Uma feira. Isso, as casas trabalharam, o pavilhão 1 e 2 era o grande auditório, cursos em diversos locais. Germano Rigoto apareceu sem mais, sem menos, para visitar o Congresso, ele era o governador, foi numa tarde, né? E foi um modelo de congresso que a equipe da PAI trabalhou, né, para organizar. Depois disso, eu fiz parte da Federação Estadual das APAI como secretário. Fiquei em 3 anos lá. Nós ia a Porto Alegre, reuniões, coisa e tal. Trabalhando no SESI ainda. Né? Mas meus coordenadores, minha chefia sabia que eu tinha esse compromisso. Né? E a PAI é onde que cada cidadão, cada pessoa, cada homem e mulher teria que se doar uma vez na vida para ajudar a administrar aquela entidade. É uma entidade que sofre muito com a questão do poder público, tanto estadual como federal. Os municípios ajudam, mas o estadual e o federal, que seria obrigação dele se dedicar a uma instituição dessa, sempre, né? E nós tivemos grandes batalhas para favorecer, para reconhecer, para dar oportunidade que... Estado e União não têm um olhar como o município tem para a PAI. Olha, o Estado e a União teriam que ter muito mais compromisso que o município, né? Mas não é assim. Não é assim. Para você tirar algum valor para a manutenção, tanto de pessoal como estrutural, como favorecer a participação dos alunos lá, a União tinha que repassar muito mais. Que a União é a grande arrecadadora do contexto de impostos do Brasil. Os cofres, não chamo de cofre, chamo as burras, né, estão superlotadas de moeda, de dinheiro. Então teria que fazer. O Estado, nós tivemos uma grande luta e conseguimos enquadrar as APAIs no SUS, para fazer um pagamento da questão da área técnica,
né, dos professores. Então, o APAE é uma instituição assim que tem muito ainda a evoluir nessa questão aí. Disse há pouco aqui que todos os cidadãos tinham que passar um período na APAE. O que muda na vida do sujeito? Muda. Tu enxerga a vida de um outro. Os guris que entrevistamos semana passada, os 3 da educação física, falaram nisso, na transformação deles como cidadãos. É isso. Tu te transforma em uma outra pessoa. Uma pessoa que muitos... Fica melhor, para melhor. Sempre. Principalmente quem tem filho, principalmente eu que tenho neto agora, não fez um mês ainda. Né? Mesmo? Gurizinho? Como é o nome? Davi. Pô, Sérgio. Nasceu só com 4 kg 437 gramas. 5 quilos o teu netinho? E tu não imagina... Diz que é um amor diferente, né? Do filho pro neto. Ih, Sérgio... O Davi tá firme, Sérgio? Firme. Já te reconhece? Não, é muito cedo. É muito cedo, né? Então, assim, são questões que a gente levanta, né, Luizinho? Por causa que a emoção chega, porque a gente sabe que... E eu sei que, como na área esportiva, em Juí, além dos campos de futebol, além do ginásio, nós deixamos 2 coisas marcadas para o resto da vida. Opa! O poliesportivo. Eu e o Rio Vitska. E aqui vai minha homenagem ao Rio. Nós compramos uma briga. Merece vir aqui no programa? O Rio merece. Tem assunto? Tem assunto. O Rio, além da área esportiva amadorística, ele tem o assunto do esporte escolar. Sim. Coordenou muito pela antiga delegacia e hoje coordenadoria. Certo. Próximo, vai fazendo agenda aí. Tá. Né? Nós conseguimos, eu e o Rio, nós temos que fazer, nós como professor de educação física, não é permitido que Juíça tenha 2 áreas com uma pista de atletismo, com um bom campo de futebol, e vamos pensar para o futuro. Só o quartel e o CAP. E o CAP. E nós comecemos ali. Quem vai visitar hoje o poliesportivo, a goleira que fica para o norte, ali era o barranco, que está lá em cima hoje, ali era o barranco. Sim. E nós comecemos com as maquinárias, o prefeito deu toda a autorização, já no período do seu Vanderlei, do primeiro mandato, depois no período do Valdir, né, nós comecemos devagarzinho. Sobrava a máquina, nós ia lá, pegava por conta a máquina, o chefe da garagem já leva para lá. Porque nós tínhamos que fazer a pista, fazer os 400 metros. Claro, ela teria que ter as 2 cabeceiras. Por isso que o campo é um dos maiores campos de Juí. Né? Foi feito drenagem, tudo. Hoje já tem que haver uma reformulação, um conserto. Gramado, claro. Isso tem, né? Mas aí, e a briga que nós compramos com o IMEAP. Alcides Lucion, grande professor Alcides Lucion. Foi o cara que sonhava, vivia o IMEAP. Nós começamos devagarzinho a derrubar o barranco dele. E lá em cima tinha umas oficinas. Quem foi do IMEAP, morou por lá, sabia, né? Tinha umas oficinas, marcenaria, oficina e casa de residente lá, de professores, funcionários. E nós começamos a fazer, o prefeito aceitava, vamos transferir para a granja. Vamos desmanchar, porque elas tinham que... Nós avançamos da onde está a goleira, do norte, sim, até lá onde está o muro, até que fez a curva para dar a volta aquela, deu quase 30, 40 metros de tirar o barranco. E o professor Alcides, doido lá no IMEA. Na reunião de secretário, né, um período já estava já era secretário, era grandão, né? Sim. Não era mais chefe, coordenador. Certo. Nós sentávamos na mesa para discussão e o Lucião vinha para cima. Mas graças a Deus que os prefeitos estavam entendendo o trabalho que nós estávamos fazendo, que aquela administração estava fazendo para o futuro de Juí. E depois ainda daí, vocês, eu não sei se é o segundo, tu disse que ia citar 2, vai falar do didático ou de outro? Não, o didático também é um processo nosso, né? Que nós conseguimos puxar essa verba. Mas falou que tinha 2, o poliesportivo, que é uma marca. Que é uma marca. E a outra? A outra praça do Rodolfo Burma. A estação férrea dos trens, que nós fomos atrás. O Parque da Pedreira, passou com 2 mandatos. Parece o professor Baja, ele fala 3 itens que não podem faltar, e quando tu vê ele já está em 7, tu tá parecido. O Parque da Pedreira, nós tínhamos que terminar ele, passou o mandato do Paulinho, passando o mandato do Valdir, nós temos que terminar. E a nossa equipe, nós tínhamos uma equipe pequena sempre na secretaria, mas... A Estação Cultura está muito bacana. Ainda tem coisas para terminar lá. Nós deixamos dinheiro, deixamos projeto, deixamos documento. Mas está andando. Não está andando. Eu, quando saí da secretaria, passei tudo em pastas para o secretário Noel, que está lá. Esse vagão tu tem aqui buscar, esse vagão tu tem aqui buscar, essa locomotiva a diesel tu tem que buscar, que nós ganhamos tudo isso. Até hoje não foi funcionar. E a ideia era, com o tempo, um vagão está ali.
pronto para só botar os bancos dentro, ele anda. O outro já não, o outro é só para bonito ali. E mais 2 vagões estão estacionados em Santa Maria ainda. Nós poderíamos ter no futuro, não era uma coisa para agora, é trabalhar o futuro, como nós fizemos o poliesportivo. E na coisa pública, ela é devagar. Ela é devagar por causa que ela é muito complexa, ela é muito... Aí tu dependendo de um documento de Porto Alegre ou de Brasília, olha, é um... Deus os acuda. Mas é assim, quem assume sabe que é assim. Mas pode melhorar. Muitas coisas nós agilizamos, porque tu tem que ir atrás. Tu tem que ir atrás, e tem que ir atrás. Como é que nós conseguimos aqueles vagões que estão lá na estação? Conseguimos a verba, que quando nós saímos ainda eu deixei valores do projeto para continuar. Né? Então nós íamos ter 3 vagões e uma locomotiva. A prefeitura arruma, conserta, faz o processo ficar bonitinho, depois licita. Abre licitação. Quem quer explorar o trem turismo em Juí, de Juí a Itaí, ou de Juí a Alta União, coisa e tal, licita. Certo. E uma empresa vai explorar. E nós teríamos o nosso trem turismo aqui em Juí. Uma locomotiva diesel pequenininha que tem, não me lembro agora como é que determina ela, e os 3 vagões. Era só continuar o processo. Aí que está o erro, estagnar e não fazer mais. Mas ainda há tempo. Tempo tem. É só ir atrás. Não vai levantar o telefone e falar com ele? Eu não vou te falar aqui, porque eu fui em maio. E depois fora do ar eu te falo. Fora do ar não interessa. Aqui só tem conversa no ar. Mas é Vamos aquilo, lá, não. Tá bom então. Então isso é. Eu sei vai. Então, melhorias no ginásio de Vila Sumânica. O poliesportivo levou uns 6, 7 anos para ficar pronto. O ginásio didático. Foi uma briga, nós ganhamos o dinheiro, tivemos que ir a Brasília e fomos lá, era o tempo do Temer, sentei numa mesa lá, depois já era o Bolsonaro, sentamos numa mesa lá, 2 generais e o Hernani, um jogador de vôlei de praia que ele foi medalhista até, ele era o coordenador da área esportiva, mostramos para ele o que nós estávamos fazendo, o projeto para vôlei aqui, nunca mais demoraram de colocar o dinheiro por mês para terminar o ginásio didático. Então, qual é o município que tem 2 ginásios importantes, central e um poliesportivo para atividade? E lá sempre, é bom que não tenha futebol lá. Lá é para a família ir, para a criança ir com o pai brincar, bater uma bolinha, fazer todas as atividades que podem, né? As rústicas, as corridas, as academias. Nós fizemos 15 academias em Juí, na cidade interior, implantamos elas. Academia ao ar livre, né, para as pessoas. Né? E assim a gente foi fazendo mais atividades na área da cultura. Nós conseguimos fazer Aldir Blanc andar aqui em Juí, que foi um problema, o próprio governo federal agora não existiu. Nós criamos editais, trabalhamos com o museu, passou um edital nosso, nós de museu, pelo FAC, Fundo de Apoio à Cultura, pelas benzedeiras. Nós recuperamos essa história, quantas pessoas não passou na frente de uma benzedeira. Está lá no museu uma exposição riquíssima, em vídeo, em áudio, em fotos, em material, tudo apresentando. E assim, a Semana Farroupilha, nós conseguimos fazer as entidades evoluir dentro da Semana Farroupilha. Né? Eu estou dentro do Parque de Exposições do Brasil desde 1985. Saiu a primeira em 81 e 85 nós tínhamos um compromisso da administração contra a associação, no bom sentido, desafiaram a nossa administração daquela época, do prefeito Vanderlei, para reformular o parque. Eu sei tudo como nasceu as casas. O grande idealizador da FENADI se chama Leonardo Zambuja e Mário Osório Marques. Estas pessoas têm que ser lembradas sempre. E atualmente não são lembradas por isso. Nem são citadas. Foi as pessoas que começaram a explicar o processo da miscigenação de Juí, da formação das localidades, aonde estava. Leonardo Zambuja, Leonardo era professor de educação, e o Mário Osório Marques, o grande pensador da Unijuí. Mas algumas pessoas roubam a ideia de um e não falam dele, eles falam só de eu, mas não é assim. Então essas pessoas têm que ser lembradas, todo o processo da FENADI, as casas típicas teriam que homenagear essas 2 pessoas quando era início ao processo. E tinha desconfiança na época da ACI? Que nós não íamos conseguir fazer um novo parque de exposições em 85. Tinha sim, mas nós trabalhamos dia e noite. Tá, eu preciso fechar aqui contigo, senão tu vai bater o recorde, né? Quer bater o recorde do Osmarzinho, 1h13? O Osmarzinho foi homenageado uns dias você atrás. Tem essa encomenda já também, eu tenho a encomenda. Como chama? Aquele de Rose, Eduardo de Rose. Eduardo de Rose. Foi como professor de Educação Física. Referente ao ano 2021. O Osmarzinho foi agora 2022.
A tua foi 21. 21. A Márcia já ganhou. A Márcia ganhou em 2000. Pô, que bacana. Mas eu quero fechar com 4 fotos aqui. Falei antes, né? Quantas medalhas colocou no peito. Não vai lembrar que momento era esse, mas te traz o que na memória vendo essa fotografia? Olha, isso aí é uma menina, foi uma rústica na Fonte Juí. Você vê que a plaquinha está no peito dela ali. Corrida Rústica Fonte Juí. É lá no bosque da Fonte Juí. 84. 30 de setembro de 84. Tá. Aqui, um time feminino de futsal. Eu identifiquei minhas primas aqui, a Márcia e a Mariane. Fomos protagonistas em 1982. Quando é que pensava que Juí tinha um time de futebol salão? E era um baita time. E tinha adversária aqui? Tinha. Só tiraram a foto? Não, jogava, saía. Campeonato? Campeonato, saía o seu Madruga ali, grande Madruga. Foi um grande jogador, Pô, era um massagista nosso. Grande Madruga. 82. Identifica mais quem aqui, Sérgio? A Márcia e a Mariane. A Marli, que eu ainda continuo trabalhando como futebol de campo, Marli futebol Lorenzon. A Margarete de Almeida, que estudou com nós em Cruz Alta na Educação Física, e as outras 3, a filha aqui do Madruga, e as outras meninas, não lembro o nome. Mas E era um uniforme do município, do CMD. E tinha um baita público no ginásio. Tinha, era alguma atração lá que tinha na noite. Tá, lá. E aí 2 para fechar. O que ele disse quando te reconheceu aqui? Tu tá aqui, Sérgio Correia, mas é um prazer. De Juí, tu veio aqui, né? Isso aqui, nós começamos uma equipe, um grupo de amigos, né? As duas aqui, né? Aí o Schumacher, a esposa dele, nós estávamos lá, nós fomos às 98, 99, 2000. Nós éramos um grupo, era eu, o Noel Torquato, o Marcos Barrichello de Juí. Cada ano depois nós levávamos um novo de Juí. Numa corrida? Corrida de Fórmula 1 em São Paulo. Nós saímos daqui sempre, domingo, na segunda-feira, nós saímos aqui para as 10 da noite, tinha mais os 3 quadros de Cruz Alta e 2 de Birubá. Então nós éramos um grupo de 8 no início, então nós íamos em 2 carros. Nós chegava lá, era terça que nós saímos, para quarta de meio-dia, nós está dentro do Autódromo Interlagos, se apresentar para a empresa que contratava nós, para nós trabalhar na Fórmula 1. Cada ano era um tipo de serviço diferente. Por exemplo, o que Teve um ano que eu peguei só controle de rádio, ainda se trabalhava com o Rock Doc, aquele, né? Sim. Então passava para nós chamava o outro lá. Nós fomos porteiro de setor 1 para setor 2. Internos. Outras vezes onde que eu me consagrei, o melhor ano, nós trabalhamos dentro dos boxes. Aí que tem as fotos. Nós fazia tipo a segurança dos boxes para quando eles iam dar entrevista, quando o público ia vir visitar, nós fechava a pista e coisa e tal. Recebia um treinamento? Recebia, mas a gente sempre tinha uma experiência boa, né? E sempre tinha uns cabeças lá. Claro. Então às vezes teve anos que nós fomos 3, que davam 3 vagas para Juí, teve anos que davam 4 vagas, 5 vagas, 6 vagas, aí nós dividíamos os carros, né? Então sempre 13 por carro, um dirigia, um acompanhava, o outro dormia. Nós chegava lá na quarta de meio-dia e retornava de lá domingo pelas 7, 8 da noite, chegava em Juí de meia-tarde. Aí nós vinha mais devagar, estava cansado. Para lá tu começa a trabalhar. Na quarta tu trabalha muito pouco. Na quinta já tem que estar lá às 8 da manhã. Na sexta, às 7. No sábado e domingo tem que estar às 5 da manhã. E a corrida no domingo. É o interessante de uma corrida. O que eu queria conhecer isso aí. Na primeira... Tu curte corrida? Eu curto. Eu gosto. Né? No primeiro ano que nós fomos, quando nós conseguimos de tardezinho passear pelos boxes para ver os carros ali e tudo, eu disse pro pessoal, já me consagrei, posso ir embora. Era o que eu queria ver aquilo de perto, era uma vontade da gente. Sim. Né? E aquilo ali, tu vê os boxes, como é que é, a organização, tudo. Então, ali no primeiro ano eu não precisava mais ir, mas depois a turma foi tão boa, uma turma de parceria mesmo, né? Nós se encontramos, de manhã nós saímos todos juntos do alojamento, onde nós parávamos às vezes, e só se encontrava de noite, porque a cada 2, 3 tinha um setor diferente. Teve um setor que eu era o responsável pelo portão interno do setor A para o B. O setor A é ali na pista, na reta de chegada, tem aquela arquibancada do lado direito. Então quem é do B não pode entrar no A, só podia passar quem é os credenciados. Ali eu fiz uma amizade com o pessoal da Telesp. Então, mas recém começando naquela época, os telefones celulares, coisa e tal ali. Olha só. Então, são coisas assim que foi assim uma experiência, um conhecimento, ali tu vê o poder econômico. Sim. Numa corrida de Fórmula 1, tu vê o poder econômico. É um absurdo. Sim. É um absurdo. O que tem ali. E esse grupo de trabalho, teve anos que nós ganhava fardamento, outros anos ganhava só isso. Então fizemos uma amizade com esse grupo aí e conhecer o que é difícil. Se tu vai lá paga teu ingresso e senta,
Tu vai ficar só vendo aquele carrinho que passa. Nós convivíamos manhã, tarde e noite com todo o processo, né? Com toda a articulação, com todo. Tem gente que paga o ingresso no treino de sexta, já sai e fica na porta do portão, do lado da rua, esperando abrir para sábado. E sábado eles fazem a mesma coisa. Terminou o treino, limpa todo o autódromo, não fica ninguém, faz um ligeirão lá. Ele sai, já fica na calçada esperando ali. Aí ele entra, 2, 3 são mesmo em turno, às vezes, ficam cuidando dos lugares, um vai no banheiro público, interna, toma um banho, os caras nem tem hotel, às vezes. Certo. Sérgio, comecei perguntando se tinha lenha para queimar, imagina, né, se precisava perguntar. Mas para fechar, planos, projetos, o que tem esse ano para mim é um ano muito, sabe, é o ano que eu fui pela FIEP, né, eu fui homenageado com a comenda Eduardo de Rose, em maio, lá em Porto Alegre. Pela Semana Farroupilha, o Fogo de Chão, até esqueci de fazer a entrevista para você ver. Eu vi, legal. Me homenagearam como tradicionalista. Baita texto. Né, tradicionalista pelo Fogo de Chão, é um grupo que nós... Por que Fogo de Chão, se nós era tudo piazito? Uma briga de escola, a direção não queria mais nós lá dentro, e criamos, né? Certo. Arte e Dança Show, era um festival fantástico, na 4ª edição, tivemos que parar ele por divergências políticas também. Senão hoje seria um festival monstruoso em Juiz. Seria um festival... Ele foi em 94, 95, 96, 97. Isso. Eu estava um pouco na secretaria, daí eu assumi o SESC, continuamos apoiando. Foi um festival assim que nós estávamos revivendo a turma daquela época, dos jovens do Estado e até veteranos, querendo mostrar sua vontade de fazer a arte, de fazer o folclore, de fazer o seu trabalho artístico, né? Mas agora tem ainda o Canto de Luz para se envolver. Nós temos o Canto Farroupilha, que nós ajudamos a criar, depois o pessoal não tocou, temos o Canto de Luz, que está voltando, está bem, né? Está indo para a 11ª edição, com um reconhecimento a nível de Estado. E eu hoje faço parte do Conselho Estadual de Cultura, onde fui eleito, né? Pelo um processo inovador da secretária Beatriz, que antes os conselheiros eram todos indicados, 15 membros do atual conselho foram eleitos, representando alguma entidade, né? Eu representei o ponto de cultura dos austríacos, e o Gesiel, o ponto de cultura Cepete Araju. É a primeira vez que Juiz tem 2 conselheiros, né? Isso não é um trabalho, há problemas, né? Há problemas. Hoje o governo, a verba que o governo colocou ainda, já está se terminando, não terminou o ano ainda. Tem muitos projetos, esse ano mais de 500 projetos já passou pelo Conselho, e tem mais até o final do ano. Então são questões que a gente está conhecendo, um novo mundo, né? E a gente tem que se preparar para nunca mais perder essas cadeiras. Nós somos, por 2 anos, eleitos e não tem reeleição. Isso que é importante, né? Em agosto do ano que vem, os 9 que estão lá ainda, que vieram, são representantes governamentais, eles saem entre mais 9 novos representantes. Então, assim, é uma experiência muito bacana, né? Muito bacana nós estamos passando, e eu acredito que nós estamos aí à disposição da comunidade, né? Temos os nossos afazeres, temos nossas amizades, nossos grupos, e cada vez mais a saúde em primeiro lugar, temos que nos cuidar muito, né? E a todos nós, tendo saúde, tudo está perfeito. Vovô Correia, muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço a vocês, a Terra Vermelha. Visitado aqui a casa. Desculpe se a gente misturou muitos assuntos aí, mas foi bom. É um pouquinho que a gente já fez aí para mostrar, para deixar para Juiz, né? Eu até, já foi, mas vai ver, deixamos muita coisa já, para Juiz se beneficiar. E a região também, tem muitos modelos que vieram a Juiz, para como é que vocês fizeram, como é que era isso, vamos implantar e assim. Mas o que eu mais sinto é não poder montar, Luizinho, aquelas delegações que nós ia para os giros, com 20, 30, 40, 50, 100 atletas, representando o município. Ganhava, perdia, mas nós estávamos lá. Alguns eventos o Estado tem que rever para fortalecer, tirar um pouco essa juventude do celular, dessas mídias, e dar mais oportunidade de estar na rua, brincando, aproveitando, passeando, conversando, vivendo um pouco o social mais, o lado mais humano de cada um, com todos os seus vizinhos, seus parentes, para poder ter uma vida mais agradável. Sérgio Correia conosco aqui na entrevista da semana. Ideias, provocações, parte da história dele contada aqui, um dos objetivos desse projeto. Nos acompanhem, curtam, compartilhem, pode dar, como o Sérgio Correia diz, dar um like, como ele fala, e a gente se encontra por aí
Boa semana a todos, até a próxima.